Pare de destruir o seu ego e comece a fazer amizade com ele. Meu nome é Rafael e você está na Egrégora Espiritual Religando. Neste vídeo você vai receber um conhecimento a respeito do ego. A gente sabe que todos nós temos crenças limitantes a respeito do ego. Quando eu iniciei o meu caminho no autoconhecimento, eu tinha muito enraizado algumas crenças limitantes que desde criança a gente é ensinado. Por exemplo, o ego é o seu pior inimigo. Você só não realiza as coisas na sua vida por conta do seu maior inimigo chamado ego. Destrua o seu ego. E tantas outras crenças até muito extremistas, demonizando o ego e até colocando ele em um parâmetro diabólico. Mas será que ele é tudo isso? Será que realmente a gente deve destruir o nosso ego? Isso e muito mais você vai descobrir no vídeo de hoje. Mas antes da gente dar continuidade neste conhecimento, eu te convido, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, porque assim você vai receber notificações de vídeos futuros que a gente vai postar, tudo a respeito de autoconhecimento. Retornando aqui, quando eu iniciei o autoconhecimento, essa crença estava enraizada. Então eu necessitava transcender essa crença, porque a minha vida ela era muito negativa. Eu vivia uma guerra interna dentro de mim, como se eu estivesse diariamente tendo que matar um leão por dia. E era basicamente uma guerra incansável, porque, por exemplo, hoje eu acabei de matar o meu leão. Aí amanhã já tem um novo leão revigorado, até com mais vigor do que eu mesmo. E aí ia lá travar mais uma luta. E não acaba. Exatamente porque esse movimento de destruir o ego, de matar um leão por dia, está na contramão do fluxo natural das coisas. E eu comecei a compreender. E aí o primeiro movimento que eu fiz foi o seguinte: ao invés de eu ficar matando um leão por dia, agora eu vou fazer amizade com esse leão. E olha só que incrível que aconteceu. Quando eu acordava e via aquele leão, que no caso é o ego que está dentro de mim, desejando todas as coisas, querendo possuir o mundo todo, aquela força que parece que te impulsiona a passar por cima das pessoas, ao invés de eu ficar lutando contra isso, eu fiz amizade com esse leão. Aí eu trouxe ele para o meu lado. Aí no outro dia, havia um novo leão. Havia novos desejos, novas vontades, novas impulsões. E aí eu já estava mais reforçado, porque não era mais eu contra um leão. Era eu, o leão, contra o novo leão. Só que eu não fazia mais um movimento de guerra. Eu não ficava reprimindo isso. E aí eu fazia amizade com esse novo leão. Hoje eu tenho um exército de leões. Olha só que mudança que a minha vida chegou. Exatamente por conta de que antes eu matava todos esses leões, ou achava que eu matava, reprimia todos os meus desejos, as minhas emoções, tudo aquilo que de fato fazia com que eu olhasse para a vida e quisesse de fato conquistar as coisas. A minha ambição, a minha ganância e tantos outros sentimentos que é atribuído ao nosso ego. Aí eu parei de sufocar isso, de reprimir, de ficar com essa guerra interna, e aí eu comecei a fazer amizade. E a minha força foi cada vez mais aumentando. E disso eu comecei então a conversar com os meus sentimentos, com as minhas emoções, os meus desejos, e fui educando os meus leões. Você vê a grande diferença? Sufoca o seu ego, ele se vira contra você. Porque o ego ele vai te dar uma força. O ego vai potencializar o seu poder pessoal. Então, se a sua crença fica muito limitante a respeito do ego, a forma que você vai se dirigir para ele é uma forma sem muita expressão. Porque quando você deseja algo e você está nessa guerra interna, esse desejo não tem expressão.
Você vai vivendo dessa forma muito conflitos internos e chega um ponto que você entra numa maravilhosa depressão, aonde você olha o futuro e não tem um pingo de perspectiva. Por exemplo, a gente virou o ano, né? Saiu de 2022, agora entramos para 2023. Quando você está com o seu ego sufocado dentro de uma jaula, você olha 2023 de uma forma muito pessimista. Quando você enxerga 2023, você não vê coisas boas, você não tem ambição de conquistar, você não tem vontade de fazer coisas novas. E aí você se pergunta, mas por quê? Mas por quê? É exatamente porque está sufocando a sua força. O seu poder pessoal vem do seu ego. E você vai entender isso muito bem ao decorrer deste conhecimento, desta aula, né, do vídeo. Você vai compreender por que é importante você fazer amizade com o seu ego, ao invés de tentar destruí-lo ou sufocar e reprimi-lo. E eu entendi isso muito bem e comecei, né, a fazer essa amizade, a entender por que eu sinto isso, por que esse meu desejo, às vezes, de possuir algo, fica uma coisa muito predominante e eu acabo passando por cima das pessoas. Como que eu posso administrar isso de uma forma na qual não afete negativamente a minha conquista e eu respeite o espaço das outras pessoas? E eu comecei a observar as minhas próprias emoções, os meus sentimentos. Ambição é maravilhosa, é uma bênção. Porque a ambição está ligada à visão. Quem tem ambição tem visão. Ambição está ligado a enxergar mais a longe, enxergar a um longo prazo. Quem não tem ambição não tem visão de vida. Pergunta para uma pessoa sem ambição, que está com o ego todo ferido e machucado. O que você espera? Você consegue se enxergar daqui 3 anos? Essa pessoa não tem ambição, ela não tem visão de vida. E aí a gente pega a ambição e distorce como se fosse algo demoníaco. Você não pode ter ambição. Não, você tem que aprender a lidar com a sua ambição. Para que você não seja um cara totalmente visionário a ponto de ultrapassar os limites e o seu ego domine tudo, como acaba muitas vezes acontecendo aí na sociedade. Pessoas muito ambiciosas que acabam tendo muita visão das coisas que ela quer conquistar e acaba passando por cima de tudo. Então, necessariamente não é a ambição que é negativa. A ambição é uma bênção. Só que tudo dentro de um equilíbrio, de uma medida. E o ego, ele é ganancioso. E aonde que está atribuída a ganância? É a gana. É aquela vontade de pegar e ficar com aquilo até você conseguir absorver e usufruir de tudo aquilo que tem a oferecer aquele objetivo. Porque uma pessoa que não tem gana, ela pega uma coisa hoje e já larga daqui 5 minutos. Ela luta a vida inteira para comprar um carro. E quando ela consegue comprar o carro, pronto, ela já abre mão. Por quê? Porque não tem gana. A gana é você pegar aquilo e sentir aquilo de todas as formas possíveis e experienciar o máximo aquilo. Isso é o prazer da gana. Isso que faz a gana ser positiva. Mas aí a pessoa pega o ego e fala, a gana é do mal. Aqui, tá nesse ponto do ego a gana. E enfia uma faca. E aí quando você tem uma coisa, você não tem prazer naquilo, porque não tem gana de ter aquilo. E você larga, entende? O ponto negativo é levar a gana demasiado. Que aí você agarra e você se torna uma pessoa muito apegada, muito gananciosa, quer tudo para você. É um extremo isso. Mas a gana, trabalhada dentro de uma administração, ela é de suma importância para o nosso desenvolvimento, para a nossa experiência aqui na Terra. Porque todo esse caminho de autoconhecimento me levou a olhar, quando eu recebi o ego como meu amigo, não mais como meu inimigo, ele começou a se apresentar para mim para mostrar a verdadeira intenção do ego. O ego, ele é um sistema de individualização. Ele é
o sistema mais importante para a gente ter o que a gente está tendo. Você só assistiu esse vídeo, você só comprou esse aparelho que você está transmitindo esse conhecimento por conta do seu ego. Se não fosse o ego, você não iria ter nem um pouco de possibilidade de comprar um celular. O ego é o sistema que possibilita você sair todos os dias para ir trabalhar. Ele possibilita que você possa ter um relacionamento com uma outra pessoa, um relacionamento amoroso, uma amizade, um relacionamento fraterno. O ego possibilita isso. Ah, mas o ego é o inimigo. Não é. A inimizade ela acontece com a ignorância da funcionabilidade desse sistema. Porque o ego ele vai ser formado pelo corpo físico, o corpo etérico, o astral e o mental inferior. Então esse é o seu ego. Os seus desejos estão dentro do ego. Os seus pensamentos instintivos estão dentro do ego. Quando você pensa em ter alguma coisa material, quando você pensa em algo individual, não está vindo da sua consciência, está vindo do ego. Ah, eu quero ir no show. Ah, eu quero viajar. Ah, eu quero conquistar uma casa. Quem está querendo isso é o seu ego. É o sistema de individualidade. Porque é assim, ó, vai existir dois sistemas. É o sistema de individualidade, que a gente chama de quaternário inferior. E existe o sistema de unificação, que é o sistema unificado, que aí é a tríade superior, que são os corpos celestes, que a gente pode chamar do seu próprio espírito, da sua consciência. Então, esse corpo celeste, que é a tríade superior, eles não querem nada não. Eles são a própria existência. Eles têm tudo, estão em todos os lugares. Os corpos celestes, eles são onipresentes, onisciente, onipotente. Eles são tudo. Então, quando se junta a tríade superior, se torna uma única coisa, já não tem mais distinção. Você olha a outra pessoa, você não vê a outra pessoa como um ser individual. Não tem identidade mais na tríade superior. Os corpos celestes não possuem mais identidade. Lá não tem João, não tem Antônio, não tem Beatriz, não tem Verônica. Lá é uma única coisa, uma única energia vibrando. Por que a gente tem nome? Porque o ego é o sistema de individualização que possibilita a gente ter um nome, Rafael. Meu nome é Rafael, o seu talvez seja Luciano, Beatriz, Mônica. Se não fosse o ego, você não teria esse nome. A sua profissão, por que você tem uma profissão? Por conta do ego. Você vê esses prédios maravilhosos, carros, o tanto que é bom dirigir um carro. Hoje em dia os carros automáticos, né? Não precisa nem fazer tanto esforço. Quem que possibilitou isso? O sistema de individualização. Porque se dependesse somente da nossa consciência, a gente não iria poder andar num carro, porque ela é tudo que existe e ela não consegue se individualizar se não tiver um sistema para isso. E esse sistema se chama ego. E se a gente ficar numa luta, insistindo em destruir o nosso ego, a gente vai entrar em colapso interno. A gente vai querer destruir a nós mesmos. Porque o ego faz parte de nós. Ele é um sistema que está ligado ao corpo celeste. É benéfico, é benigno. É que por medo e por não sabermos lidar com o ego, a gente demonizou ele. É o diabo, o ego é o diabo, que fica na nossa cabeça atormentando. Vai lá, compra um carro. Vai lá, compra uma casa. Pega aquela coisa daquela pessoa. Sim, o ego faz isso também. Mas é como se fosse uma criança a ser educada. Se você não entende o seu ego, os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos, como é que você vai direcionar isso? Todo sistema precisa ter ali um especialista
para poder manusear o sistema. Senão ele pode ter efeitos colaterais. E o ego é a mesma coisa. E quem é esse especialista? É a vossa consciência, é o seu espírito. Ele que está conduzindo o sistema de individualização. E qual que é o objetivo? Vamos lá. Qual que é o objetivo do ego? O objetivo do ego é experienciar o plano material. Para que o ego foi criado? Para que fosse possível experienciar o plano individual. Então a gente vai falar a respeito de dimensões. Existe a dimensão 3D. Na dimensão 3D, tudo é individual. Você pode perceber que eu tenho esse corpo, você tem um outro corpo. Mesmo que a gente se abrace, os corpos não ocupam o mesmo espaço. Entendeu? O nosso espírito consegue se acoplar e ocupar o mesmo espaço, mas os nossos corpos não. Então essa dimensão é primordial ter o ego. Se não tivesse o ego, não seria possível. E aí o que acontece? Um dos objetivos que muitas vezes a gente não entende é que o nosso ego, ele tem que estar alinhado com a nossa consciência. Então o objetivo dele é experienciar, mas não é experienciar desequilibrado da nossa consciência, porque senão dá problema. E aí muitas pessoas acham que o meu objetivo é aniquilar o meu ego de uma vez por todas. Deixar o ego de lado para que eu possa crescer espiritualmente. Se tu fizer isso, meu amigo, tu não vai crescer nem fisicamente, que dirá espiritualmente. Porque não é deixar o ego de lado. Faça isso para tu ver. Você deixa o ego de lado, está faltando uma parte sua. E para a gente crescer espiritualmente, a gente precisa estar pleno. O crescimento da evolução é exatamente uma junção. Você vai juntar todas as suas partes e isso vai te elevar, elevar e elevar. Se você deixa o ego de lado, se você esquece que você tem esse sistema de individualização, como é que tu vai fazer? Como é que tem uma junção se está faltando uma parte? Então, evolução, crescimento espiritual faz parte, trazer o ego para o alinhamento com a consciência. Eu vejo muitas pessoas falando assim, não precisa ficar descobrindo de que linhagem você é, de que raio você pertence, qual o seu signo. Isso é tudo besteira. A gente é uma coisa só. Não é besteira. A gente sim é uma coisa só. A consciência. Mas enquanto humano, somos indivíduos. Então é importante para o nosso autoconhecimento a gente descobrir que raio que eu trabalho dos 7 raios dos mestres ascensionados, porque dentro dos 7 raios, embora a gente receba a irradiação de todos os raios, dentro dos 7 raios há um raio em específico que irradia energia mais do que os demais raios, para o indivíduo, não para a consciência. Qual que é a importância dos signos na nossa vida? Sim, é total importante. Porque existem os 12 signos, né? Então, dentre esses 12 signos, todos vão influenciar a gente, porém um específico vai predominar, para que possa direcionar o sistema de individualização. E aí vem também a parte do amor próprio. Mas eu sei que eu sou todo mundo, então eu não preciso me amar, se eu amar o outro está tudo certo. Não, isso é importante para o seu ego. É importante para o seu sistema de individualização. Dar a importância para o nosso ego é trazer ele aqui e dizer, você é tão importante quanto a minha consciência. Porque você faz parte de mim. Então o autoconhecimento muitas vezes ele é meio que distorcido, como se, não precisa saber isso não. Para que tu está buscando saber que linhagem você é estelar? De onde, qual planeta você veio? Para que tu quer? Isso é autoconhecimento. Para que você quer saber que orixá está irradiando energia sobre você? Todos os orixá vai te ajudar, é só você pedir. Mas isso é autoconhecimento, o indivíduo. Quando eu venho e descubro que o orixá, Oxalá, ele rege a minha cabeça,
isso de alguma forma me traz um autoconhecimento. Ah, mas todos os orixás, eles vão auxiliar esse alternar. Sim, a irradiação vai chegar até a mim, mas enquanto indivíduo isso é importante para o meu autoconhecimento, para a minha ambição de buscar cada vez mais o conhecimento. Então se eu abro mão, não quero saber de nada não, precisa disso. E aí, onde está a fome do conhecimento? Para que eu vou buscar saber as coisas? É o meu ego que quer saber, é o meu sistema de individualização que acabou esquecendo de quem de fato ele é. E aí é importante para mim ir pegando essas pistas e descobrir quem realmente eu sou. Eu sou uma consciência, eu sou uma fonte, eu sou o quê? Para que eu possa chegar até essa compreensão, eu não estou dizendo você ler ou assistir um vídeo de alguém falando, ó, você é Deus, ou você é o eu superior. Isso não, isso é fácil. Mas é você sentir dentro de você de que você é. Esse é o desafio. Porque hoje eu consigo sentir na minha alma que eu sou o eu superior. Porque eu coletei várias informações e essas informações foi absorvida, integrada. Eu acolhi as minhas sombras que estava condicionada à repreensão que eu fazia com o meu ego. E tudo isso foi formando dentro de mim uma aceitação maior. E eu só consegui sentir que eu sou o eu superior quando eu acolhi o meu ego e dei as devidas importâncias. Porque a gente está falando sobre alinhamento de ego e consciência. E qual que é o objetivo de alinhar isso? Quando você alinha o seu ego e a sua consciência, você consegue andar na vida mais fluida. Porque você vai conseguir olhar o outro e saber que ele é um indivíduo. Você vai olhar para Maria e saber que a Maria é ela e você é o Rafael. Então há essa distinção porque o seu ego está dizendo que ali tem um indivíduo. Quando você está alinhado com a sua consciência, você consegue ter essa percepção e ao mesmo tempo você consegue sentir um amor muito grande pela Maria. Porque você compreende que embora ela seja um indivíduo, mas ela é parte sua, porque a sua consciência está dizendo. Então essa é a grande vantagem de alinhar o ego com a consciência, não tirar o ego. Porque se tu tira o ego, tu olha para Maria, você vê ela como você, mas você não tem vontade nenhuma de conhecer a Maria. Ah, ela é eu? O que eu quero? Você não tem vontade de se relacionar com a Maria, de ter uma amizade, de conhecer a história dela. Mal você vai ter paciência com a Maria. Porque você já sabe tudo. Se ela for te contar uma narrativa, você já vai prever o que ela está falando, porque ela é você. Então é importante trazer o ego, que aí o ego vai te dar aquela surpresa. Ah, eu vou me relacionar com a Maria para me conhecer. Eu vou me conhecer através da Maria. Isso só é possível se o ego estiver aqui, ó, alinhado com a consciência. E manter esse alinhamento, é aí que é o grande desafio. Porque é diário. É todos os dias você tem que trazer o seu ego e conversar com ele. Juntamente com a sua consciência. Porque a consciência também tem que compreender para que você possa chegar nesse alinhamento. Então você chega no seu ego e você diz, olha, você é um indivíduo e você quer explorar tudo porque para você tudo é novidade. Você está se descobrindo. Porém tem limites. A gente está em uma sociedade, existem leis, existem regras, existem limites de outras pessoas que também estão experienciando. E você tem que conversar com o seu ego. Ó, a gente tem um limite financeiro também. Não vai você querer comprar o shopping todo e você vai comprar. Não. Então, não é que você não possa, é que no momento presente a nossa experiência não leva a isso. É um diálogo interno, isso que é gostoso. É você pegar o ego não como um demônio, um diabo, mas como uma criança. Uma criança que acabou de olhar o mundo e quer experienciar tudo, ela está descobrindo as coisas. E você ir direcionando ela. Ó, isso aqui é saudável, vamos direcionar, vamos vivenciar isso. Vamos nos preparar para fazer uma viagem bem incrível para o Egito, talvez?
para Nova York, conversa com o seu ego. Seja mais íntimo do seu ego. O que você está sentindo hoje? Qual que é a emoção que eu estou sentindo? Qual o sentimento? Tudo está no ego. E a consciência, ela vem trazendo esse acolhimento. A consciência vem trazendo a energia pura, o amor incondicional. Ela vem trazendo a paz. E quando tem esse acolhimento, você sente paz. Então é importante, para manter esse alinhamento, você trazer o seu ego para o diálogo. E a consciência também. Para você ter uma noção da importância que tem o ego, é ele que impede você de pular de uma ponte. É o seu ego que impede você de tomar um veneno. Olha só a importância do ego. Por que eu digo isso? Quando você não está com o seu ego equilibrado, com a sua consciência, vamos dizer assim, ó, se o seu ego é pequeno demais, é um ego murchinho, fraco, você entra em uma depressão. Uma depressão muito severa. Por quê? Porque nesse estágio você está vivendo só de consciência. Só de consciência. A consciência não quer nada. A consciência já é tudo. Então tudo parece que perde a graça, porque ela consegue prever as coisas. Ela consegue antecipar as coisas, porque ela está em todos os lugares. E aí quando o seu ego está bem murchinho, tu entra numa depressão, que a depressão é o quê? É a falta de vontade de fazer as coisas, de viver. E quando você está com o ego muito alto, muito potente, você quer tudo. E você quer tudo ao mesmo tempo, você quer pegar tudo, tu quer destruir tudo, tu quer fazer tudo. E aí isso também não é muito positivo, porque isso gera muitas negatividades. É nesses dois pontos que essas crenças limitantes a respeito do ego se fortaleceram. De que, então o problema é o ego. Não. A questão é que tem que colocar o ego aqui, ó, no meio, no caminho do meio, no equilíbrio. Porque quando você está com o ego no equilíbrio, você respeita as extremidades. Você não é demais nas coisas, de querer tudo ao mesmo tempo, de ser impulsivo, e você também não é de menos. E o ego é que fala para você, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. A consciência é como se ela fosse um recém-nascido. Ela não consegue distinguir o que é bom e ruim, ela não julga. Para a consciência tudo é. É o ego que está dizendo, não tome esse remédio demasiado porque ele vai te matar. É o ego que está dizendo, não fume isso porque vai te viciar. Não pule dessa ponte porque tu vai morrer. É o ego, não é a consciência não, gente. A consciência não fala isso. São as informações que estão inseridas no sistema de individualização. E como é que tu descobriu isso? Porque você já viu alguém experienciando uma droga e viu os efeitos negativos e o seu ego registrou aquelas informações. Está inserida no seu ego. A sua consciência não está falando isso. Coloca uma coisa na sua cabeça. Sua consciência não quer nada. Ela já é tudo. Ela está em paz. Ela é plena. É o ego que está querendo as coisas. É o ego que julga, que faz distinção. É o ego. Então é importante você trazer o ego para alinhar com a consciência e ter um crescimento, né? Um crescimento evolutivo. Como que eu quero meditar? Eu quero transcender. Eu quero evoluir. É a consciência que está querendo isso? Não. A consciência vai querer evoluir? Ela não tem para onde evoluir. A consciência não tem para onde ir. Ela já está em todos os lugares. Quem quer evoluir, minha gente? É o ego. Quem quer despertar? É o ego, não é a consciência. A minha consciência quer despertar. Não, não. A sua consciência quer que você alinhe o ego com ela. Que no caso é o seu ego que quer que você alinhe ele com a sua consciência. Porque de fato, a gente está meio que equivocado achar que a consciência quer alguma coisa. Quer não. A consciência quer que a gente faça o bem. Quer não. A consciência, ela já é tudo. Quem quer que você faça o bem é o seu ego. E aí que você tem que moderar. Aí que você tem que ter equilíbrio. Para você não fazer o bem achando que, eu estou fazendo o bem, eu sou o super-herói. Que aí você cai num outro extremo.
É o ego que está aprendendo, é o ego que está evoluindo, a consciência já é. Então aprenda a lidar com o seu ego, traga ele para próximo de você, faça amizade com ele. Comece a conversar com o seu ego, com seus sentimentos, com as suas ambições. Você vai ver que a sua vida vai se transformar de uma forma maravilhosa. Então é isso, gratidão e até o próximo vídeo.